Então, beleza, galera. Meu tema talvez seja o mais chato da conferência, assim. Mas, enfim, assim, eu escolhi falar sobre isso principalmente porque eu não estudei ciência da computação e acho que, como a maior parte das pessoas que trabalham com web hoje em dia, também estudaram coisas completamente que não estão relacionadas diretamente com ciência da computação. Então, assim, se você não teve uma aula sobre parser, sobre compiladores, sobre etc., você provavelmente nem sabe o que vem a ser AST ou CST, e mesmo se você ter, você dormiria na aula, porque é um assunto meio que, para a cabeça de uma pessoa que está na faculdade, ela vai pensar assim, isso é inútil, eu nunca vou precisar na minha vida. Pelo menos essa seria minha percepção na época. Se eu tivesse estudado isso, eu teria dormido na aula, eu teria faltado, mas hoje em dia eu acho que é fundamental e eu acho que é um conhecimento que mais gente precisa ter, porque existe uma carência grande de ferramentas e não é um bicho de sete cabeças. Assim. As pessoas falam de uma maneira muito complicada sobre um assunto que, na verdade, é simples. Quem trabalha com HTML, quem mexe com DOM, quem usa jQuery consegue fazer algo do tipo. Assim. Então vamos lá. Eu falei um pouco do meu background, mas um pouco assim, eu tenho alguns projetos open source que eu faço, já deve ter uns 8 anos ou mais, uns 10 anos que eu contribuo com open source. E alguns dos projetos que eu fiz nos últimos anos. Hoje em dia eu trabalho no Firefox OS, como o Daniel falou. Trabalho mais no aplicativo de calendário, mas minha equipe também toma conta do aplicativo de e-mail, relógio, bloco de notas e outras coisas. Como ele falou também, eu estou substituindo o Zeno no Zoff, e aí nós decidimos renomear ele para Moff. Estou brincando, gente. Eu não vou substituir o Zeno, não. O Zeno é insubstituível. Então, primeira regra. O que vem a ser a primeira regra? Pô, tá zoado isso aqui. Não usar expressão regular para analisar JavaScript. Então, segunda regra. Não usar a expressão regular para manipular JavaScript. Por que disso? Eu estou falando assim, para não usar expressão regular, para não usar esse tipo de coisa. Porque se você fizer isso, uma hora você vai encontrar uma coisa desse tipo no código. E quando você encontrar isso, sua expressão regular vai quebrar. Cara, eu não sei o que eles fizeram aqui com o meu... E eu coloquei no Chrome justamente porque eu tenho um modo de apresentação. Fecharam o meu Firefox? Não fecharam o Firefox, não. Enfim, galera, show. Desculpa, problemas técnicos. Vou voltar para o Firefox aqui, que eu uso o Firefox como meu browser no dia a dia. Eu coloquei no Chrome, porque o Chrome tem um modo de apresentação, aí eu imaginei assim, a tela vai ficar maior, vai dar para ler o código, mas enfim. Então, tem uma thread bem legal no Stack Overflow, que é sobre os algo. Os algo é uma criatura... mitológica, sei lá, assim, você tentou dar um parse no HTML, usando expressão regular. Aí você faz lá uma expressão regular ingênua, falando assim, eu quero substituir todas as palavras escritas cachorro. Só que você tem um comentário escrito cachorro, você tem uma string com a palavra cachorro no meio, você tem uma função chamada cachorro, você tem uma classe chamada cachorro. Se você usar a expressão regular, no final das contas, você vai substituir várias coisas que você não queria. Então, assim... Se você fizer a expressão regular, você pode funcionar para um caso muito específico. Mas, quando chegar numa aplicação real, você vai quebrar com certeza. Essa thread é bem engraçada, porque o cara escreve muito bem mesmo. Então, vale a pena. Outra coisa, para você entender um pouco sobre AST, CST, é importante saber como é que parsers funciona, assim, como que uma aplicação que está analisando o seu código, ela funciona. Aí eu fiz esse GIF aqui para explicar mais ou menos assim, o processo. Ele vai varrendo cada caractere, e aí quando ele chega num espaço, quando ele chega no final ou no final de uma linha, etc., ele fala assim, beleza, eu encontrei uma palavra que eu conheço, por exemplo, a variável. A variável, o quê? O que significa o var? É uma palavra-chave. Depois tem o nome da variável. Ele identificou que chegou num ponto que
não tem mais nada para ser lido, ele fala assim, isso aqui só pode ser um identificador, pode ser o nome da variável. E depois ele fala assim, tem um pontuador, etc. E assim ele vai passando caractere por caractere, sempre olhando o próximo, anterior, e vendo, na verdade, normalmente assim, uma state machine, assim, que ele vai armazenando quais dados ele já pegou, e aí ele identifica, baseado num dicionário, o que aquilo significa. Beleza, assim, é bem introdução de 1 minuto de um assunto que poderia levar 1 ano para você chegar nessa conclusão. Beleza, o que vem a ser a AST? A AST é uma representação do código... É foda, né, gente? Um alarme me avisando que eu tenho que dar uma palestra agora. Enfim, a AST é a representação do código em formato de árvore. O que vem a ser essa árvore? Você tem um nó, não importa o que está escrito aí, isso nem é JavaScript, isso é uma linguagem que eu nem sei o que é, eu peguei essa imagem do Google Images lá e taquei aí, só para vocês verem o que é uma árvore. E sempre tem assim, sempre tem um nó, a raiz do programa, que é a parte lá de cima, assim, a cabeça lá da árvore, que na verdade é o oposto, né, da cabeça, a parte que está no chão, mas enfim, a raiz, e você tem as ramificações dela, assim. E o que é a raiz? A raiz é a estrutura base. Tudo que está dentro do programa começa daquele nó. E aí você vai chegando até o final dessa árvore, que são as partes que estão mais dentro do seu core. Assim, quando você tem um mundo de callback que faz aquele triângulo assim bonito, sabe, assim que você faz uma forma de seta, assim, a coisa que está mais lá para a direita vai ser a coisa que está mais no final da árvore, assim, a estrutura menos encadeada, assim. Então, beleza. E o ST normalmente é usado para formato de transição. Se você tem um compilador, um transpilador, se é uma coisa que pega um código, pega um texto e transforma aquilo em uma coisa diferente, normalmente você tem uma ST no meio do caminho. Assim, uma ST é uma representação abstrata daquela informação. E então, assim, por exemplo, você tem uma função... Eu simplifiquei meus exemplos, botei letras garrafais para ver se o pessoal lá do fundo enxerga, mas olha lá, você tem uma soma, A mais B. Como que isso vai ser representado numa ST? Você tem um nó inicial, chamado programa, e você tem o corpo desse programa, falando que é uma declaração de uma função, você tem um identificador, que na verdade é o nome da função ali, que é o sum, você tem os parâmetros, você tem toda a informação daquela estrutura, o que compõe aquele programa. Então, assim, é muito fácil você pegar um input desse. Se você tiver um objeto com essa informação aqui, se você quiser reescrever isso, se você souber exatamente, eu quero transformar essa função para, sei lá, uma linguagem que seja bem diferente, sei lá, Ruby, para, sei lá, brainfuck, sei lá, qualquer linguagem que seja diferente de JavaScript. É muito fácil porque você sabe exatamente qual tipo de operação está acontecendo ali. Então, normalmente assim, é um processo é um formato de transição. E por que isso é útil? Por que é útil ter um formato padrão de transição? Assim? É útil para ferramentas que analisam código. Então, sim, se você quiser fazer lint, validação, análise de complexidade, autocomplete, baseado no contexto, você fala assim, detectar quais variáveis são globais, etc. Qualquer coisa que analise o código. Você quer falar assim, contar quantas vezes você tem uma referência para uma variável, contar quantas vezes... Igual ontem a palestra sobre CSS, você identificar os seletores, etc. Você pode fazer aquilo. No caso do CSS é simples fazer por expressão regular, porque a linguagem é mais simples, você mais ou menos entende como que é o formato do seletor, de classe, de ID. Mas se você quiser identificar todos os usos de uma variável no JavaScript, especialmente se for em vários arquivos, você provavelmente precisa usar uma ST, assim, ou então você vai ter vários falsos positivos, assim. Então, e também é muito importante para ferramentas que alteram o código, seja minificação, formatação, fazer refactoring, sei lá, quando você tem num editor de texto, numa IDE, que você tem um refactoring automático, assim, que você seleciona uma palavra e você fala assim, eu quero extrair esse método, ou eu quero renomear essa variável, etc. É importante você ter uma estrutura dessa, assim, para você evitar erros. Compilers, transpilers, e etc.
Então, vou dar uma passada rápida sobre a estrutura da ST que é mais usada para JavaScript, que foi definida pelo SpiderMonkey, que eles têm uma API específica lá no SpiderMonkey, que é esse parser API. E o parser mais famoso de JavaScript é o Sprima. Mesmo hoje em dia, eu estou tentando sair do Sprima para mudar para algum outro projeto que seja mais rápido, assim, o desenvolvimento, assim, que as features sejam mais implementadas mais rapidamente. Então, funciona o seguinte: a gente tem os tokens. Os tokens são aquilo que eu mostrei naquela GIF, mostrando que são grupos de caracteres. Então, tem esse tipo de assunto sempre tem essas palavras complexas, assim, que as pessoas falam assim, tem análise léxica do programa, análise sintática, e aí fica super difícil. Você vai ler no artigo sobre esses assuntos, assim, é super difícil de entender. Na verdade, o que quer dizer assim? Ele lê o programa e ele sabe que A mais B, o A tem que ser um identificador, o B tem que ser um pontuador, o mais tem que ser um pontuador e o B tem que ser um identificador. Então, assim, nada mais, nada menos, assim, a identificação léxica é saber exatamente, assim, esse A é esse tipo de coisa, assim, não é uma palavra-chave, não é um pontuador, ele é um identificador, ele identifica uma variável, identifica uma função, identifica qualquer coisa. Então, assim, não é um operador, não é... Você tem alguns tipos específicos de tokens que compõem um programa. São, assim, são a menor divisão possível do programa, que ainda faz algum sentido para uma ferramenta que está interpretando o código, que seria os tokens. Que, na verdade, assim, eu usei um caractere único, mas poderia ser o identificador, poderia ser full, poderia ser bar, poderia ser cachorro, poderia ser qualquer coisa, casa, etc. Tem os nós. Os nós já são uma estrutura um pouco mais complexa, que já são representando a estrutura do programa. E já é um segundo processo. A partir do momento que você tem aqueles tokens, você consegue analisar o agrupamento dos tokens e gerar esses nós. Então, o mesmo A mais B vai virar algo desse tipo assim. É uma declaração de uma expressão, é um expression statement, é uma operação binária. Na esquerda você tem o identificador A e na direita você tem o identificador B. Então, nada mais, nada menos, é um JSON, é um objeto básico que descreve aquilo que... Descreve com muito mais palavras aquilo que você escreve assim, com 3 letras. Né? Uma coisa que é muito importante, assim, você não precisa decorar todos os nomes. Assim, se você vê isso aqui, essa estrutura, assim, os nomes são complexos. Expressão binária, expression statement, sei lá, o que isso significa, né? Beleza, eu também não sei todos. Assim, eu uso direto esse tipo de coisa e eu sempre recorro a essa ferramenta aqui. O próprio Sprima tem essa ferramenta aqui que ela analisa o código. Você coloca o código nesse input e ele gera a árvore para você. E ele até tem uma estrutura aqui que tem jeito de você dar o collapse e mostrar exatamente qual é a estrutura do programa, se é uma variável, como é que é e tal. Então, assim, toda vez que eu estou numa dúvida, ou toda vez que eu vou resolver algum problema envolvendo a ST, eu copio o meu código, que está dando pau, colo aí, falo assim, qual que é a estrutura desse programa específico aqui, e corrijo em cima daquilo. Então, assim, eu realmente, assim, eu acho que é desnecessário decorar esse tipo de informação. Assim, a gente pode usar a cabeça para fazer outras coisas assim, mais importantes. Então, vai lá, cola e resolve o problema. Uma coisa que é importante saber também, que os nós e os tokens, eles podem conter informação sobre as linhas, a linha de código. LOC significa lines of code, lá que é tipo assim, linhas do código, e o range, assim, que é o... eu não sei traduzir range, mas enfim, é como se fosse assim, uma área, assim, intervalo, exatamente, essa é a palavra boa, intervalo. Então, assim, a declaração da variável, ele fala ali exatamente assim, que o range, ele começou no caractere 34, foi até o caractere 53, começou na linha 2, coluna 0, e terminou na linha 2, coluna 19. Por que esse tipo de informação é importante? Se você quer alterar aquela variável, aquela declaração de variável, quer dar um replace numa string, mas você quer saber exatamente, eu só quero tirar aquele tipo de variável e que está naquela linha específica, onde que ela termina, onde que ela começa. Com essas informações do range, você consegue dar um slice, você consegue cortar a string naquele lugar,
Ou então, com a informação de linhas, você consegue contar a quantidade de linhas, tem o programa, facilita uma série de operações, assim, principalmente em mostrar erros, assim, falar assim, eu tenho um linter que meu código está com problema, está com defeito. Eu tenho que mostrar uma indicação de onde está o problema e etc. Assim, com esse tipo de informação fica muito fácil de você saber onde que está o problema. E o que vem a ser CST? CST é menos popular do que o AST. Assim, atualmente, assim, se ouve muitas ferramentas falando que lidam com AST e com etc. Mas o CST é pouco mencionado. CST é uma representação concreta do código. O que é bem diferente do CST para o AST é que ele contém todos os caracteres. Ele contém espaço, contém parênteses, contém qualquer coisa que tenha, assim, ele é a representação direta do programa, assim, ele é como se você quebrasse a informação nos tokens, mas é um agrupamento dos tokens que ainda tem um sentido de estrutura, assim, de falar assim, isso aqui é uma operação, isso aqui é uma expressão, etc. Mas é mais sequencial, assim. Imagina como se a ST fosse um objeto com vários objetos dentro dele e o CST é mais como se fosse um objeto com vários arrays dentro dele, assim, a informação é mais sequencial, assim, ela vai da esquerda para a direita, representando o programa inteiro. E, infelizmente, ainda não existe um padrão definido para JavaScript. Assim, aquele padrão do Mozilla Parser, do Spider-Monkey Parser API lá, ele é apenas um padrão. Existem vários tipos diferentes de AST. Para CST, eu não consegui encontrar nenhum padrão definido, assim, que seja documentado, que fala assim que deve ser implementado um CST para JavaScript. E tem um cara, o Kyle Simpson, ele faz bastante coisa open source, sempre comenta em coisas assim, o Twitter dele é Getify, e ele começou um repositório no GitHub, tentando criar um spec, tentando definir como é que isso deveria ser implementado, assim. Só que eu discordei bastante da opinião dele, assim, de como que isso deveria ser feito, assim, porque ele queria pegar a ST do Sprima e só colocar alguns nós mais, assim, o que está antes, o que está depois de cada elemento. E eu achei que existem vários casos extremos, assim, que esse formato dele seria muito difícil de lidar e que causaria problemas. Aí eu deixei alguns comentários lá, assim, é interessante os issues, assim, tem bastante comentário, uma galera falando coisas, e eu sou um dos haters lá que fala que o negócio vai pro buraco e que eu não iria participar porque eu não tenho tempo para... Eu sabia que a ideia era ruim, porque eu já fiz algo parecido. Eu desafio alguém na plateia a criar um formato fácil de usar, um formato que seja fácil para a gente manipular o código. Porque para você analisar o código, a ST é ótimo, porque ele te dá uma representação bem pequena, bem sucinta da informação. Mas se você quiser reconstruir o código, aí, galera, considera o desafio. Se você quiser reconstruir o código, vira o caos. Então, assim, esses dois pedaços de código, o A mais B ali, nos dois, geram a mesma AST, a mesma representação abstrata. Por quê? Se você executar esse código, vai dar o mesmo resultado. E a observação que dali, o seguro exemplo não é Lisp, não, é JavaScript válido, mesmo tendo esse mundo de parênteses assim e tal. Desculpa que o pessoal não entendeu a piada, mas tudo bem. Então, o motivo disso. Eu comecei a aprender esse tipo de coisa, assim, como que eu esbarrei nessa informação, assim. Eu acho que foi talvez em 2011, talvez 2010, eu comecei a ter essa ideia de que eu comecei a fazer mais JavaScript, comecei a programar bem mais JavaScript, assim, direto, fazendo alguns projetos maiores. E uma coisa, assim, antes eu tinha passado um tempo desenvolvendo Flash, desenvolvendo outro tipo de aplicações, assim, dentro de IDEs, e que tinha um suporte de formatação muito bom, assim, que a gente não precisava de... Não tinha aquele conflito, assim, tem um cara da equipe usando tab, tem um cara usando space, tem um cara deixando de botar espaço depois de tal lugar, depois da vírgula. Não, todo mundo usava o formatador da IDE e beleza, todo mundo usando o mesmo padrão. E eu queria muito fazer isso para JavaScript. Eu sei que eu sabia que existiam outras soluções, mas aquelas soluções não funcionavam para todos os casos, ou não deixava customizar o suficiente.
E, na época, eu tinha algumas coisas de formatação que eram bem específicas, assim, que hoje em dia eu até abandonei um pouco. Assim, hoje em dia, qualquer formato que vier está valendo, desde que a gente não tenha discussões sobre formato. Então, assim, minha maior intenção foi, assim, dessa tipo de ferramenta, assim, automatizar o processo de formatação do código para quando tiver code review, você não ficar discutindo, não, sua vírgula tem que estar aqui, seu ponto tem que estar lá, etc. Não, você tem que discutir assim, sua aplicação faz sentido, ou está funcionando do jeito certo, tem performance boa, você tem que discutir assim, mais sobre estrutura. Assim, pelo menos no meu ponto de vista, code review não é o lugar para analisar estilo de formatação. Estilo de formatação pode ser feito por uma ferramenta. Não precisa de uma pessoa ficar o tempo todo, não, você não está seguindo, está ligado. Não, você configura uma ferramenta para fazer o trabalho burro por você. Então, eu queria mostrar rapidamente assim, como é que isso funciona. Tem também um código com letras garrafais, mas a resolução mudou. Enfim, tem esse código, esse espaguete aí, dentro do meu editor. Vai saber, você está trabalhando com equipe, tem cara de todo lugar do mundo, que já foi meu caso, assim, de trabalhar com várias pessoas diferentes, e a pessoa está usando formatação completamente sem sentido. O que você faz? Aperta 2 teclas, beleza, formatado. Voltou para o padrão que você entende, que você considera como certo. O arquivo inteiro, não gastou nenhum segundo mexendo naquilo, beleza, está funcionando. E uma coisa que eu pensei na hora de criar essa ferramenta, assim, de formatar o código, é que ela tinha que funcionar em todos os editores de texto. Então, eu não criei um plugin, eu criei uma ferramenta de linha de comando que formata texto. Eu escrevi em Node.js, porque JavaScript é a linguagem que eu sinto mais confortável escrevendo, e aí algumas pessoas criaram plugins para cada editor. Então, o legal assim, que eu vejo dessas coisas assim, de usar um formato específico ou de criar esse tipo de ferramenta é tentar fazer dessa forma, assim, tentar fazer uma forma que funciona para todos os formatos. E agora um slide em inglês para os haters, que a galera reclama quando eu escrevo em inglês no blog. Mas, enfim, eu quero agradecer o Jorn. I'd like to thank Jorn por toda a motivação, todo o suporte, porque ele ficou preenchendo vários issues no meu repositório, ficou mandando teste, mandando casos, e assim, e sempre perguntando, e aí, solucionou? E eu estou tocando esse projeto meio assim no tempo livre, então assim, que ultimamente não é lá dos maiores, então assim, o suporte dele ajudou muito assim a continuar com o projeto. E para fazer isso, já que a gente não tem CST, eu desenvolvi outro projeto. Ou seja, a gente vai entrar naquele famoso yak shaving, que é para você fazer uma coisa, você tem que fazer outra, depois você tem que fazer outra. E assim, eu fui entrando por esse mundo, assim, minha solução inicial era tentar usar a expressão regular para fazer o formatador de JavaScript. Depois de gastar 2 horas, eu falei assim, com certeza não vai dar certo. Eu tentei fazer o mais idiota possível, eu falei assim, com certeza absoluta não vai dar certo, vamos descobrir como é que faz. E aí que eu fui pesquisar sobre ST, etc. E acabei fazendo essa ferramenta. A grande diferença disso aí para um ST simples é que eu adicionei umas funções para iterar sobre todos os nós no programa. O código assim, é irrelevante, assim, é só falando assim, eu tenho alguns métodos para iterar começando da raiz, e eu tenho um método que chama moonwalk, que ele começa do filho, começa lá da folha da árvore e vem para trás. Por quê? Para formatação de código, é muito mais fácil você começar das folhas do que você começar da raiz. Porque tem várias alterações nos filhos que afetam o pai. Que afetam, assim, se você quebrar uma linha, dependendo de como você quebra a linha, dependendo de como é que você faz as alterações, se altera o resultado do pai. Então, é mais fácil você começar lá no final. Então, assim, eu tive que criar isso. E outra coisa que é muito importante é que cada nó eu adicionei o primeiro e o último token, para eu poder também saber se eu quero adicionar uma coisa antes, depois uma linha, quebrar uma linha antes ou depois. Então, todos nós têm essas 2 propriedades a mais, que não tem na ST do Spider-Man lá. E os tokens formam uma linked list. O que é uma linked list? Linked list é nada mais, nada menos do que cada nó ter uma informação para o próximo e para o anterior também. A minha linked list ela tem para o próximo e para o anterior. E o que isso faz? Se eu quiser converter para string um nó inteiro, é muito simples. Eu só tenho que dar um loop entre todos os nós, sempre pedindo assim o next, 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 e capturando os valores daquele token. Então,
a grande sacada assim, é que eu fiz a gambiarra do AST virar um CST também, porque eu injetei os espaços em brancos, as quebras de linhas, os comentários, tudo dentro daquela estrutura, dentro da estrutura dos tokens. Assim, na linked list dos tokens tem todos os tokens que compõem o programa. Então, assim, outro exemplo também de ferramenta que eu usei, que eu precisei disso, eu tenho essa biblioteca com vários módulos. São vários módulos mesmo, são mais de 200 arquivos diferentes, assim. Talvez seja, sei lá, talvez até 300, não sei. São muitas funções separadas. E estão todos escritos em AMD, no formato que o Require.js usa. Então, assim, eu criei uma ferramenta para converter. Na época que eu criei isso, eu não achei nenhuma outra solução. Hoje em dia já existem, que talvez sejam até melhores. Mas serviu para o meu caso. Gastei lá, sei lá, 1 hora, 2 horas, converti 300 arquivos para o formato Node.js, e aí eu faço isso automático na hora que eu dou um npm publish. Toda vez que eu publicar essa biblioteca para o npm, eu converto o módulo de AMD para Node, para não ter nenhum problema de performance, nenhum problema de defasagem, e publico aquele arquivo no formato certo para o Node. Então, é coisa que você faz uma vez, gasta 1, 2 horas, e economizou já milhares de horas, né? Então, outro projeto legal é o JS Hint, para você validar seu código. Vou mostrar aqui também rapidamente. Eu espero que a galera use isso na ferramenta no dia a dia, mas se não usar, é legal ter algo do tipo. Que ele checa erros e já marca dentro do meu editor aonde que está errado. O return ali tem um espaço que não deveria existir. E ele já me mostrou que tem um erro de sintaxe ali. Ele descreve o que é o erro, fala assim, esperou alguma coisa, não encontrou, etc. É legal usar o JS Hint durante o desenvolvimento e talvez também como um pré-commit. Toda vez que você fazer o commit, você checar validar se está passando aquela JS Hint. Outro projeto muito legal que na verdade, eu ainda não tive tempo ainda de instalar no meu editor é esse Turn, que é uma ferramenta. É melhor mostrar o exemplo assim. Ele, na verdade, é uma ferramenta genérica para você criar editores e ele faz o code complete de JavaScript, como se fosse uma ideia de verdade, assim. Então, olha lá, você consegue, se eu apertar aqui, ele descreve até a documentação. Se você colocar ele na frente dos argumentos, descreve que tipo que é ela. Ele é esperto o suficiente para fazer o type inference, ele descobriu a tipagem de acordo com o código. E tem umas coisas legais também, tipo, ele funciona até para objetos que você mesmo criou. Então, assim, o size está definido dentro do construtor e o hello ali está dentro do prototype. Então, assim, ele consegue identificar seus objetos e ainda tem um esquema ainda de renomear. Então, eu posso renomear isso aqui para qualquer coisa lá, alterou em todos os lugares naquele arquivo e perfeito, assim, perfeito no sentido assim que ele não vai criar um arquivo que seja inválido. Por quê? Porque ele sabe exatamente, ele entende o seu código. E isso aí você consegue instalar em vários editores diferentes, assim, também escrito em Node.js e roda como se fosse um servidor, assim, ele fica rodando no background e ele tem uma API lá que manda os dados para um lado e para o outro. Então, assim, é interessante pra caramba. E outro projeto bem legal, que não dá para ver aí esse gráfico, mas eu tenho um gráfico melhor aqui, que também não vai dar para ver, mas tudo bem. Esse aqui é as dependências de um projeto meu. E ele faz um gráfico apontando todos os módulos que dependem de todos os módulos. Assim, vai fazendo tanto setinha para você saber exatamente o que está dependendo do outro. E ele também faz algumas coisas especiais de dependência circular. A imagem que tinha ali era mais legal, que era um projeto gigante que eu fiz, tinha uns, sei lá, 50 mil linhas de JavaScript, as dependências são todas malucas. E eu estava fazendo uma refatoração mês passado, no início do mês passado, que eu estava portando uns 200 arquivos de JavaScript ou mais, assim, umas 30 mil linhas de JavaScript, usando sem nenhum formato de módulo, e eu estava transformando aquilo em módulos, assim, listando as dependências, excluindo as globais, etc. E essa ferramenta ajudou muito a identificar as dependências circulares, assim, quando você tem um A que depende de B, que depende do C e que depende do A. Então, assim, muitas vezes você tem as dependências malucas que é difícil você identificar sozinho, assim, sem a ajuda de uma ferramenta. Então, essa ferramenta também é feita usando a AST.
E outras coisas, tem várias outras ferramentas. Tem esse ES Code Gen aí, que é bem legal, assim, que você passa uma ST e ele gera um JavaScript válido baseado naquilo. Que, a princípio, era a minha ideia inicial com o ES Formatter, era de usar isso para gerar o código de novo, mas a ST você perde informação de espaço, de quebra de linha, de indentação, os parênteses, ele ignora a maioria dos parênteses, porque não altera nada na execução na sintaxe do programa. E é bem legal, assim, para algumas ferramentas específicas, usam esse ES Code Gen. Tem esse EX6 file, não sei como é que pronuncia isso aí, que, na verdade, ele pega seu código escrito em ExtremeScript 6 e transforma em algo que roda no browser hoje em dia. Uglify.js, que é um minificador. Esse sourcelib é bem parecido com esse turn, que eu mostrei, que é o code complete e search. Só que ele busca, assim, completar o código e busca. Só que ele funciona para outras linguagens também. O suporte para JavaScript dele não é tão bom quanto o turn, então, mas vai melhorar também. Tem esse recache, que é bem legal. Tem esse auto-polyfiller, que ele analisa o seu código e fala qual polyfill que você precisa. Você pode escrever JavaScript como se tivesse todas as features. Aí você passa assim, eu preciso do IE8, preciso dar suporte para o Chrome, preciso dar suporte para o Safari 3 e preciso dar suporte para o Opera 5, sei lá. E ele vai saber exatamente qual polyfill que você precisa. Assim, IE6 não suporta a array map, então ele vai adicionar um polyfill para você automático naquele build. Então, assim, é legal porque você para de escrever código do jeito mais longo, assim, você já começa a programar mais pensando no futuro, assim. Então, tem outras ferramentas legais. Esse Grasp é bem legal, assim, de busca, que você usa. Tem várias ferramentas. Assim. Istanbul é de coisa para você analisar. Você analisar, tipo assim, se você faz seu teste unitário, você fazer quanto que seus testes estão cobrindo o seu código. E vários outros. Tem o Rework, que é bem legal, de CSS, que é uma extensão do CSS e foi implementado todo em Node. Assim, como se fosse uma versão do Sass, do Stylus, essas linguagens de pré-processadores de CSS. E aí que você escreve os próprios plugins em JavaScript e você usa a AST para manipular os dados. Assim. E vários outros. Assim, eu deixei 2 links aqui, eu vou publicar essa palestra. Deixei 2 links aqui com várias dependências no NPM. E é isso, eu quero desafiar a galera a construir as ferramentas do futuro. E muito obrigado. Os slides vão estar nesse endereço. Já que a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, enquanto desligo o computador, etc. Assim, o que eu queria deixar claro assim, é que... Era para esperar ainda? Tá. O que eu queria deixar claro assim, é que esse tipo de coisa, assim, pelo menos eu que vim de um background de design gráfico, assim, não estudei programação nem nada, tem hora que esses tipos de assuntos assim, são bem intimidadores. Assim, que você vai pesquisar um artigo na internet, vai ler blog, o cara usa sempre termo complexo e você fala assim, pô, não estou entendendo nada, será que eu que sou burro? Será que o cara que é burro que não sabe explicar? E é legal você botar alguns desafios desses, assim, botar assim, essa coisa assim, eu tenho um problema que eu quero muito resolver, e você fala assim, tá, mas agora como que eu chego naquilo? Como que eu chego naquele resultado? Eu não tinha a menor ideia que essas coisas existiam há, sei lá, 2, 3 anos atrás. Assim, não tinha a menor ideia, assim, como que fazia isso. E cheguei, fui pesquisando, fui lendo, dando murro em ponta de faca, até que uma hora você aprende. Então, assim, eu acho legal isso, sim, de incentivar a galera assim, a procurar fazer um trabalho. Eu não trabalho com nada relacionado a isso. Meu trabalho é completamente visual, completamente com, sei lá, JavaScript, CSS, mas assim, num modo assim, eu não lido com editor de texto. Eu não trabalho fazendo editor de texto. Eu não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas como justamente eu trabalho com coisas tão visuais, com tanta animação, com tanta coisa assim diferente, eu procurei uma coisa que é o oposto para balancear assim a questão assim até mesmo do aprendizado assim das coisas. E é uma coisa interessante assim de você fazer no seu tempo livre, assim, tentar fazer coisas que são diferentes, assim. Pode ser programação, pode ser qualquer outra coisa, mas diferentes do que você faz no seu dia a dia, assim, porque
pelo menos no meu ponto de vista, assim, abre sua cabeça para outras coisas e faz você solucionar alguns problemas que você nunca encontraria na sua vida se você não tivesse um projeto paralelo. É meio que isso, assim. Então, estou esperando alguém fazer algo melhor. Miller Medeiros, pessoal. Esse é o cara.